Olá, bom dia, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a esta edição do Jornal Toda Hora. Trago agora as principais notícias do Brasil e do mundo. Inicio falando de um dos assuntos mais polêmicos dessa semana. Para colocar em prática o plano de matar o ministro Alexandre de Moraes, um dos militares que fazia parte do esquema roubou os dados pessoais de um contador, com o qual se envolveu em um acidente de trânsito. Ele usou as informações da carteira de habilitação do homem para comprar um chip de celular. O número era usado para a comunicação do grupo. Após um acidente de trânsito, o tenente-coronel Rafael Oliveira e o contador Lafayette Teixeira Caetano bateram o carro no município de Santo Antônio do Descoberto, em Goiás. Na justificativa de lidar com os trâmites burocráticos da batida, Oliveira fotografou a Carteira Nacional de Habilitação de Lafayette e o certificado de registro e licenciamento de veículo, e usou essas informações para habilitar uma linha telefônica no nome da vítima da batida, uma semana antes do plano de homicídio. O nome do contador Lafayette aparece como líder em trocas de mensagens que orientam os militares na Operação Punhal Verde Amarelo, em 15 de dezembro de 2022. Lafayette disse que só descobriu o uso dos dados pessoais após a divulgação da investigação da Polícia Federal nessa terça-feira, quando começou a receber ligações. Ele disse que está assustado com o fato de ter sido usado como bode expiatório para o militar tramar o assassinato de um ministro do Supremo. Na época dos fatos, Rafael de Oliveira era major do Exército Brasileiro, mas foi promovido ao cargo de tenente-coronel em 19 de dezembro de 2023, um ano após ter tramado a morte de autoridades federais. Nas investigações, a Polícia Federal identificou que Rafael de Oliveira havia alugado o carro com a mesma placa no aeroporto de Goiânia. A retirada foi feita em 21 de novembro de 2022 e a devolução foi feita 4 dias depois. No aparelho de celular apreendido, a polícia encontrou uma fotografia armazenada no celular do tenente-coronel da imagem da CNA do contador. Como as pontas dos dedos de quem segurava o documento estavam à mostra, a PF encaminhou a imagem para o Instituto Nacional de Identificação para passar por perícia, onde foi possível identificar que as impressões papilares do dedo indicador esquerdo coincidem com as digitais de Rafael Martins de Oliveira. A Polícia Federal afirmou que ainda nessa semana deve concluir o inquérito contra os atos do dia 8 de janeiro de 2023. O documento detalha conspirações golpistas. O inquérito que investiga os atos golpistas de 8 de janeiro está próximo de ser finalizado. O relatório, com mais de 700 páginas, vai ser encaminhado ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Além do inquérito que levou à prisão de 4 militares de alta patente do Exército na última terça-feira, também serão concluídas investigações sobre conspirações golpistas anteriores, descobertas durante as eleições presidenciais de 2022 e após a derrota de Jair Bolsonaro. O relatório final deverá indiciar diversas pessoas por crimes como tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa, mas não deve pedir a prisão antecipada dos alvos, o que não significa que não possam ser presos após julgamento. Os materiais apreendidos durante a operação que revelou o plano golpista para matar o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes, do STF, ainda passarão por perícia. Caso surjam novos nomes, um relatório adicional será elaborado e enviado ao Supremo para ser anexado ao inquérito principal. O relatório também será encaminhado à Procuradoria-Geral da República, que vai analisar o trabalho da PF para decidir se apresenta denúncia criminal contra os indiciados. Vamos falar agora de mudança climática. Um estudo apresentado pelo Instituto de Pesquisa Americano Climático Central destacou que o calor recorde
dos oceanos agravou os furacões do Atlântico este ano. As temperaturas oceânicas recordes aumentaram a velocidade máxima dos furacões que passaram pelo Atlântico em 2024, que confirma que o aquecimento global amplifica o poder destrutivo das tempestades. Uma análise do Instituto de Pesquisa americano Climate Central revela que os 11 furacões da temporada de 2024 se intensificaram entre 14 e 45 km por hora. As emissões de CO2 e outros gases de efeito estufa influenciaram as temperaturas da superfície do mar em todo o mundo, disse o autor do estudo, Daniel Guilford. No Golfo do México, essas emissões elevaram as temperaturas da superfície do mar em cerca de 1,4 graus Celsius, acima do que teriam sido em um cenário sem mudanças climáticas. Esse calor torna os ventos com força de furacão mais potentes. Assim, tempestades tropicais como Debby e Oscar rapidamente se tornaram furacões. E furacões como Milton e Beryl passaram da categoria 4 para 5 na escala Saffir-Simpson. E o devastador Helene passou da categoria 3 para 4. Cada mudança de categoria significa um aumento de cerca de 4 vezes no poder destrutivo. O Helene deixou mais de 230 pessoas mortas e foi o segundo furacão mais mortal a atingir os Estados Unidos em meio século, depois do Katrina em 2005. Em outro estudo que analisou a intensidade de tempestades entre 2019 e 2023, a Climate Central descobriu que 84% dos furacões nesse período se fortaleceram significativamente devido ao aquecimento oceânico induzido pela ação humana. E os especialistas alertam, é provável que esses impactos piorem quando as temperaturas médias globais ultrapassarem 1,5 grau acima da era pré-industrial. Em São Paulo, um pitbull salvou uma família de um assalto. A dona soltou o cão em cima dos bandidos que fugiram. Vamos ver. O caso aconteceu na Penha, na zona leste de São Paulo. A câmera de segurança mostra que o dono do carro branco foi rendido no portão de sua casa. Os bandidos cercaram o carro e começaram a pegar os pertences que estavam no interior. Dentro do veículo também havia um bebê de 1 ano que se assustou e começou a chorar. Do outro lado da rua, a esposa da vítima saía da casa. Ela percebe o assalto e volta. Depois sai com o pitbull da família. Ela solta o cachorro em cima dos bandidos. Os criminosos se assustam e vão embora sem levar o carro. Felizmente, ninguém da família se feriu. Pitbull foi um verdadeiro herói. E essa edição do Jornal Toda Hora fica por aqui. Obrigado por sua companhia. Eu te espero logo mais às 2h50. Até mais.